Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo hoje. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nessa nossa conversa sobre bolsa de estudo, um dos tópicos mais procurados e mais questionados entre as famílias, alunos, olhando esse projeto de estudar fora, a viabilidade na parte financeira e como que as bolsas de estudos funcionam. Então, a ideia hoje é da gente conversar sobre esse tópico. Antes da gente começar, queria primeiro trazer para vocês os próximos eventos, para quem ainda não nos acompanha, que vocês queiram se cadastrar e se inscrever. No dia 18, vamos falar sobre o programa de candidatura, que é o programa específico para alunos de terceiro ano, ou alunos que já terminaram o ensino médio, que queiram entrar na candidatura agora e conhecerem as etapas conosco. No dia 24, vamos ter um webinar sobre dicas dos alunos que tiraram mais de 1.500 no SAT, ou seja, alunos que tiveram desempenhos de alto rendimento acadêmico. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente vai falar hoje sobre a importância de um ótimo SAT para bolsa de estudo. Então, um ótimo evento também para quem quer conhecer mais a fundo dicas específicas desses alunos. E no dia 26, a gente vai ter uma conversa com o Felipe Pitti, que vai falar sobre um pouco de engenharia no exterior, como é que está a experiência dele agora no terceiro ano de faculdade, especificamente em engenharia agrícola. Então, só se inscrever no nosso site, nosso endereço é esse que vocês estão vendo, bit.ly/DPF Eventos, e por lá vocês conseguem acessar todos os próximos eventos que vão acontecer. Também aqui eu trago, para quem ainda não conhece, a nossa análise de perfil. É uma forma que nós criamos para que alunos e famílias possam avaliar o seu potencial de estudos no exterior. Então, com poucas informações, vocês podem acessar essa análise e em um dia útil nós conseguimos fazer uma devolutiva para o aluno, para o estudante, sobre o seu potencial de estudos no exterior, e aí de acordo com o seu perfil, tá? Eu vou colocar esse site aqui também no chat, onde vocês podem acessar já direto e ao longo da apresentação já podem realizarem essa análise de perfil, que um dia a nossa equipe faz uma devolutiva individual para cada aluno e família que queira saber o seu potencial de estudos no exterior. Além disso, aqui no chat também coloquei já o nosso calendário de atendimento, caso vocês queiram marcar uma consulta de 30 minutos, uma conversa com um dos nossos especialistas, para que nós possamos avaliar caso a caso e tirar dúvidas específicas de cada aluno e família. Então, hoje o nosso encontro é sobre bolsas de estudos, né, as oportunidades de bolsas, né, os tipos de bolsas que existem, e é nessa pauta que nós vamos frisar mais durante toda a conversa. A ideia é que a gente fique aqui até no máximo às 20 horas, eu vou conversar com vocês durante 35, 40 minutos no máximo e deixar os últimos 10, 15 minutos para perguntas e respostas. Então, a pauta de hoje é, primeiramente, sobre a Daqui para Fora, fazendo uma rápida apresentação, introdução para quem ainda não nos conhece. Vamos passar pelo processo seletivo para fazer um apanhado aí dos quesitos, dos componentes do processo seletivo no exterior. Vamos falar sobre as bolsas especificamente, é a pauta principal da noite de hoje. E vamos falar também como se preparar para essas bolsas, quais são as melhores estratégias para cada estudante e como o nosso trabalho também contribui, ajuda e orienta os alunos nesse quesito. No final, como falei, perguntas e respostas para alunos e famílias. Então, fazendo uma rápida introdução primeiro sobre quem é a Daqui para Fora. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto e trabalhamos especificamente e exclusivamente com universidades. Já enviamos mais de 3.000 alunos para a faculdade no exterior, totalizando mais de 500 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos ao longo desses 20 anos de trabalho. E tivemos aprovações em todas as Ivy Leagues, que são faculdades, um conglomerado de universidades mais seletivas do mundo. Além de diversos relacionamento com diversos admission officers, onde todos os anos a gente consegue trazer atualizações e direcionamentos específicos de faculdades de acordo com o que nós temos de
de conversas e atualizações com admission officers de universidades. Nosso time hoje é composto por mais de 40 profissionais formados no exterior. Então, é uma equipe com não só uma bagagem profissional no assunto, mas também muitos dos nossos profissionais são especializados em graduação no exterior e fizeram e também tiveram a vivência de estudar no exterior. Tá? Então, é um ponto bem importante de que toda a nossa equipe, todo o nosso trabalho se dá não só na vivência e na experiência do dia a dia com os alunos, mas também as equipes passaram e tiveram a experiência de estudar no exterior. Falando dos países, hoje a Daqui para Fora atua em 4 principais países e 2 novos países. Aqui, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda são os 4 principais países que nós atuamos e conseguimos orientar e trabalhar com alunos interessados no processo seletivo desses países. Austrália e Nova Zelândia também conseguimos ajudar e orientar alunos. E um ponto bem importante de todo o processo é que todo o trabalho da Daqui para Fora é um trabalho individualizado, de acordo com o perfil potencial acadêmico de cada estudante e também dentro das expectativas financeiras de cada família. Então, aqui é um aspecto que a gente consegue trazer muita bagagem, muita informação para cada aluno e família, para que esse projeto, no final, seja algo viável e possível para cada um. Então, todo o trabalho vai ser de acordo com o que cada família estipular como norte ou teto de orçamento durante todo o processo de candidatura. Então, um alinhamento constante com cada aluno e família para que, no final, o sucesso do projeto não só venha da parte acadêmica, na parte admissional, mas também dentro das expectativas financeiras de cada família. E no aspecto de bolsa, claro que é algo que a gente consegue trazer um direcionamento muito específico de acordo com o potencial de cada estudante e dentro das faculdades que cada aluno teria condições ou potencial para competir ou conseguir algum tipo de bolsa. Antes de a gente entrar na questão das bolsas, né, que nós temos realmente muita bagagem e muita experiência para poder direcionar os nossos alunos, é um aspecto que a gente trabalha constantemente, todos os anos, na pesquisa, na seleção, um banco de dados com muitos resultados de alunos brasileiros que conseguiram bolsas no exterior. Antes da gente entrar no detalhe desses aspectos, eu queria primeiro passar com vocês pelo processo seletivo para fazer uma pequena revisitada nos quesitos de avaliação das universidades no exterior. Então, ainda para quem não sabe, né, o processo, né, fazendo um comparativo com o nosso no Brasil, em que aqui o processo de entrada é basicamente através do Enem ou através de alguma prova acadêmica específica ou uma série de provas ao longo do ensino médio. O processo no exterior ele é um processo um pouco mais holístico, no sentido de que as faculdades avaliam os alunos não só no quesito acadêmico, mas também no quesito pessoal. Então, é uma junção de alguns fatores, que são o quesito acadêmico são os seguintes. Primeiro, o histórico escolar, o rigor acadêmico também, a composição desse histórico e o tipo de escola que esse aluno se encontra. E as provas padronizadas, que são o SAT ou o ACT, provas de inglês e matemática. A gente vai falar bastante dessas provas aqui hoje no contexto de bolsas. A prova de proficiência de inglês, que é a prova do TOEFL ou a prova do IELTS. Existem outras provas de proficiência de inglês também, que algumas faculdades elas permitem que o aluno envie, como a prova de Cambridge, Duolingo e outras provas ou outros formatos de proficiência de inglês. E aqui nós avaliamos sempre individualmente cada aluno, cada perfil, para entender que tipo de prova ou qual que seria a melhor forma de proficiência. Mas, de uma forma geral, a prova do TOEFL e a prova do IELTS são provas que elas abrangem todas as faculdades. Então, aqui não haverá nenhuma restrição de nenhuma faculdade. E a prova do Enem, para algumas universidades, na verdade, para a maioria das faculdades do Canadá, é uma prova exigida. E na Europa também, na Holanda especificamente, o Enem ele contribui na composição acadêmica do estudante. Tá? Além da parte acadêmica, os outros quesitos serão as cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola,
são cartas atuais. Nesse quesito, nós temos todo um passo a passo com os alunos, fazemos as revisões dessas cartas, damos suporte às escolas parceiras, inclusive. As atividades extracurriculares, os projetos, Olimpíadas, trabalho voluntário, tudo que o aluno fez ao longo do ensino médio, fora da grade curricular acadêmica obrigatória, é considerada uma atividade extracurricular. Nesse aspecto, inclusive, é um dos pontos que nós trabalhamos com os nossos alunos, principalmente no primeiro e segundo ano, no desenvolvimento das atividades extracurriculares. Inclusive, nós faremos em breve uma apresentação específica sobre atividades extracurriculares. As redações de apresentação para as universidades, e essas universidades, elas geralmente disponibilizam os sistemas das redações a partir de agosto do ano da candidatura. E nesse quesito, dentro da Daqui para Fora, nós temos um departamento de redação, então cada estudante tem um mentor específico que é especializado em redação e trabalha especificamente nesse quesito com o estudante. Então, é um trabalho contínuo durante toda a fase da candidatura. E, para finalizar, as entrevistas com os representantes das universidades. E para a turma, para os alunos voltados para as áreas artísticas, também vão precisar construir o seu portfólio artístico. Então, se o aluno tem interesse em fazer faculdade, por exemplo, de design, de cinema, artes plásticas, ilustração, design de games, é um aluno que vai precisar também coletar e ter os seus trabalhos artísticos de uma forma organizada num portfólio artístico. Então, vocês veem aqui que é uma composição de fatores, que se dá uma aplicação no exterior, uma candidatura no exterior, e a partir justamente de todos esses pontos que se dá o nosso trabalho com os alunos, tanto na preparação, ao longo, principalmente do nono, primeiro e segundo ano, quanto da candidatura, na elaboração dos melhores pacotes de candidaturas para cada estudante, para as melhores faculdades possíveis. Só para frisar aqui o ponto já de uma dúvida do histórico escolar, o histórico escolar avaliado pelas universidades no exterior conta a partir do nono ano. Então, é o nono, primeiro, segundo e terceiro e último ano de ensino médio aqui no Brasil, que é a composição acadêmica que é avaliada pelas universidades no exterior. Olhando esses quesitos todos, é um ponto que é importante todo mundo lembrar, porque a partir de alguns deles, os principais pontos vão ser avaliados em termos de bolsas de estudo. A gente vai entrar a fundo em cada um deles. Antes de a gente falar sobre bolsas de estudos, vamos falar primeiro sobre investimentos anuais das universidades no exterior, sem bolsa. Aqui, os 6 países que nós trabalhamos, como a gente falou, os 4 principais, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Holanda, a Austrália e Nova Zelândia também, cada país está na sua moeda local, sendo que nesse valor anual nós já estamos incluindo o custo básico de vida também. Então, aqui é incluindo o custo de moradia e alimentação no campus universitário. Como vocês veem aqui, existe um range, uma variação grande do custo anual, e dependendo do valor de cada faculdade, ou, na verdade, do que cada família determinar, é essa diretriz financeira que se dá todo o nosso trabalho com cada aluno e família, de acordo com o que os responsáveis determinarem. Então, esse é um dos quesitos principais de alinhamento do trabalho conosco, com cada equipe, cada estudante e família, em determinar, dentro do range de valores, qual é o norte financeiro estimado pela família, olhando esse custo anual total, do que seria possível para que, a partir daí, todo o trabalho de pesquisa, seleção e recomendações de faculdades esteja de acordo com esse teto e que, com bolsas também, as faculdades, o valor final possa chegar dentro do norte ou do teto que a família estimou. Alguns dados da nossa turma de 2021, como eu falei, o quesito de bolsa é um quesito bem importante do nosso trabalho, onde nós temos muita bagagem, muita experiência com resultados de alunos brasileiros no exterior. Só da turma de 2021, tivemos 71% dos nossos alunos que obtiveram bolsa. A média foi de 46% de bolsa nos estudos.
e totalizando 78 milhões de reais em bolsas só em 2021. A distribuição dessas bolsas em 2021 para os nossos alunos, uma concentração maior em bolsas de 10 a 20 mil dólares por ano, né? Até 10 mil, 23% dos nossos alunos, até 20 mil, 48% dos nossos alunos. E aí as bolsas já entrando no nível, um patamar mais alto, né, mais generosas, a bolsa de até 50 mil ou até mais de 50 mil dólares ao ano, 23,7% dos nossos alunos. Tá? Aqui alguns exemplos das universidades que ofereceram bolsa para os nossos alunos. E como vocês podem ver, as faculdades americanas, na sua grande maioria, é onde se concentram a maior quantidade. Os Estados Unidos é o país em que realmente existe a maior oferta de bolsas para alunos internacionais. Trazendo aqui alguns exemplos, né, de alunos reais que obtiveram bolsas também da nossa turma de 2021. João Pedro, Mayumi, Nicole, né, foram alguns exemplos de nossos alunos que obtiveram bolsas por necessidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em faculdades de alto nível. Bolsas por mérito acadêmico, também vamos falar um pouco mais sobre isso, alguns exemplos desses alunos. Turma de 19 e 20, a gente vai falar um pouco. E aí vamos falar primeiro sobre essa diferença, né, das bolsas por mérito acadêmico e bolsas por necessidade financeira. E também vamos falar um pouco sobre as bolsas artísticas. Tá? Em paralelo, eu vou falar também um pouco das bolsas esportivas. Mas vamos focar nesses dois primeiros pontos, que são as bolsas por mérito acadêmico e por necessidade financeira, que aqui é onde se concentram realmente a grande maioria dos alunos daqui para fora e os alunos brasileiros em geral que obtêm algum tipo de bolsa no exterior. Tá? Como é que elas se dão? Primeiramente, as bolsas por mérito acadêmico. Quais são os requisitos, em geral, que são considerados para que as faculdades ofereçam ou tenham algum tipo de bolsa por mérito acadêmico? Como que esses alunos conseguem, geralmente, essas bolsas? Através de notas da escola. O histórico escolar é um dos primeiros ou principais quesitos de avaliação de bolsas por mérito acadêmico, junto com as provas do SAT e ACT. A junção desses dois quesitos, eu diria que, para a grande maioria, se não forem 80%, bem próximo disso, das universidades, são os dois principais quesitos de avaliação de bolsas por mérito acadêmico. Existem algumas faculdades que também oferecem bolsas por mérito da prova de proficiência de inglês, como o TOEFL, por exemplo. Tá? E algumas universidades, como eu falei, fazem a combinação de mais de um fator desses aqui apresentados para oferecerem ou criarem os seus requisitos de bolsas por mérito acadêmico para alunos internacionais. Então, um dos principais pontos de serem considerados são esses dois: notas da escola, o histórico escolar e ótimos resultados de SAT e ACT. Com esses dois fatores, as chances de se conseguir uma bolsa por mérito acadêmico, principalmente nas faculdades americanas, são bem reais. Aqui alguns exemplos dos nossos alunos da turma de 19 e 20, da turma de 2019 e 20, que obtiveram algum tipo de bolsa também aí por mérito acadêmico. Como vocês podem ver aqui, a grande maioria das bolsas por mérito acadêmico vão cobrir parte do custo dos estudos, né, da anuidade, ou que as faculdades no exterior chamam de tuition. Né? Quando a gente olha aí bolsas por necessidade financeira, primeiramente existe uma diferença de faculdades ou o tipo de bolsa por necessidade financeira que as faculdades oferecem. Né? Nem toda faculdade tem esse tipo de bolsa, e aquelas que vão ter são duas categorias. Ou a faculdade é classificada como Need Blind, ou a faculdade é considerada como Need Aware. E como é que isso é feito? Né? Need Blind são faculdades que vão avaliar a parte acadêmica admissional do estudante sem olhar e sem considerar em nada a parte financeira. Porém, para essa categoria, são apenas 6 universidades americanas que têm esse tipo de bolsa Need Blind, que são Harvard, Yale, Princeton, MIT, Amherst, e a mais nova faculdade que entrou esse ano nessa política de bolsa por Need Blind é Dartmouth. Tá?
Então, são somente 6 universidades que avaliam exclusivamente a parte acadêmica do estudante, para depois avaliar os documentos financeiros que as famílias enviam e entender qual é a necessidade financeira de bolsa da família. Agora, existem outras faculdades que vão oferecer bolsas também de acordo com a necessidade financeira da família, mas que são consideradas Need Aware. Need Aware é a forma que a faculdade avalia a realidade financeira da família junto com a parte admissional, ou seja, é um processo que se dá ao mesmo tempo. Para as faculdades Need Aware, aí são mais de 300 instituições que têm esse tipo de política de bolsa, mas aqui é importante frisar de que o estudante ele vai ser avaliado em conjunto com a sua parte admissional, ou seja, faculdades que são Need Aware, elas avaliam de uma forma, no contexto todo, academicamente e financeiramente, o quanto aquele estudante é interessante ou não para a instituição. Então, de uma forma geral, os alunos que vão aplicar com necessidade financeira em faculdades Need Aware são alunos que precisam entender se estão num nível acadêmico melhor ou equivalente aos outros alunos que estão aplicando sem aplicar para a bolsa. Então, estrategicamente, é uma parte que nós trabalhamos muito de acordo com o potencial de estudante, com a necessidade de bolsa e com a realidade financeira da família para traçar, a partir daí, a melhor estratégia de quais faculdades cada estudante pode se qualificar. A questão de demonstração por necessidade financeira são vários documentos, na verdade é um pacote financeiro que é enviado chamado CSS Profile, que são várias informações que são colocadas nesse documento e é onde a própria faculdade, ao receber esse CSS Profile, faz a avaliação do quanto a instituição entende que aquela família tem de realidade financeira para saber o quanto ela poderia investir no custo de estudos do estudante no exterior e na manutenção do custo de vida também. Então, é uma conta feita do todo. Então, dentro dessa realidade das faculdades que os alunos vão aplicar para bolsas por necessidade financeira, em geral, são alunos muito fortes, né? Não só na parte acadêmica, que vão conseguir resultados acadêmicos de excelência, tanto em notas quanto nas provas, mas também vão ter projetos, atividades extracurriculares, vão ter um contexto acadêmico bem diferenciado. Então, o ponto aqui muito importante de se frisar é que aplicar para bolsas ou faculdades que tenham política de bolsa por necessidade financeira, é importante fazer uma autoanálise se você tem o perfil, primeiro, acadêmico, para se classificar ou se credenciar para entrar nesse tipo de seletividade dessas universidades. Então, é um aspecto que é sempre muito trabalhado com cada estudante, cada família, para entender muito bem o potencial de cada estudante e saber exatamente que tipo de faculdade cada família pode também se adequar financeiramente. Ou é mérito, ou é necessidade. Se for necessidade, se é need blind ou need aware, e aí traçar a melhor estratégia para cada estudante. Aqui alguns resultados dos nossos alunos que aplicaram na turma aí de 19 e 20 por necessidade financeira. A gente vai terminar de compilar o resultado agora de 21 e 22 dos nossos alunos. Também tivemos alguns resultados positivos nessas aplicações, né? Como vocês podem ver aqui, alguns desses alunos por necessidade financeira, inclusive, conseguiram bolsas que cobriam a sua parte de custo de manutenção de vida no exterior. Porque, como eu falei, as faculdades elas fazem uma avaliação do contexto financeiro como um todo, inclusive na manutenção desse estudante no exterior. E aí, essa demonstração financeira, entrando mais especificamente nessas informações do CSS Profile, como eu mencionei, esse documento, esse pacote financeiro que é trabalhado, enviado para as universidades no exterior, esse é o ponto, inclusive, um dos aspectos que nós trabalhamos individualmente com cada aluno e família, no levantamento das informações e como inserir essas informações e como vai ser emitido esse documento para cada universidade.
E aí aqui a gente trouxe para trazer de uma forma mais inicial, geral, para vocês, quais são essas informações que as faculdades consideram, né? Como vocês podem ver aqui, o que é considerado, né, através do imposto de renda, salários, lucro e dividendos das empresas, aluguéis, fontes de renda, então, renda de uma forma geral. O tamanho da família também, se existem dependentes, muitos irmãos ou não, despesas mensais dessa família, né? Tanto despesas físicas, fixas quanto variáveis, os investimentos da família, imóveis, patrimônio, poupança. E no caso de pais separados, essa análise é feita para ambos. Então, seriam 2 núcleos sendo avaliados de uma forma depois em conjunto do que se constituiria a renda do estudante, especificamente considerando pai e mãe de uma forma, num contexto total, final. Tá? E aí, o que a faculdade não considera? O imóvel, né, onde a família mora, claro, planos de previdência também, aposentadoria, então esses são descartados. Tá? E como é feito esse cálculo, né, do EFC, né, Estimated Financial Contribution, que é a contribuição anual estimada, que é essa informação dentro desse CSS Profile, que é esse pacote financeiro que é enviado. O principal é a renda anual total dos pais ou dos responsáveis e secundário o patrimônio, né? E aí como se calcula? A faculdade ela vai receber esses documentos e ela vai fazer uma análise da renda anual, o número de dependentes, suas idades e o patrimônio. E a partir disso ela vai entender o quanto a família poderia ou não investir no custo total do estudante, tanto nos estudos quanto na sua manutenção no exterior. É considerado também câmbio nessa análise. Tá? Aqui alguns dados, né, de bolsas por necessidade financeira, né, e como que isso foi dado nos últimos anos, né? Vocês veem aqui que o número, principalmente das faculdades mais seletivas, como a gente colocou, a maioria dessas universidades são faculdades já em alto nível de seletividade. Harvard, por exemplo, né, vai aprovar em média entre 5 a 6 brasileiros por ano. E, em média, 50% desses 5 ou 6 brasileiros vão receber essas bolsas por necessidade, né, por necessidade financeira. Já a Colômbia, por exemplo, aprova entre 12 a 15, né, e só 20% recebem bolsas, já brasileiros, em média, recebem bolsas por necessidade financeira. Então, aqui são alguns dados interessantes, né? E como vocês podem ver aqui, tem faculdades que já vão aprovar um número pequeno de alunos brasileiros, e quando você entra no rol de aplicação para bolsa por necessidade financeira, o filtro é ainda maior. Então, as chances realmente de admissão para quem estiver aplicando com bolsa por necessidade financeira, dependendo da faculdade, isso precisa ser muito bem estudado com a sua equipe, de acordo com o seu potencial e com as melhores estratégias de aplicação para cada universidade. A outra forma de conseguir bolsa, né, que alguns alunos nossos também conseguem, são bolsas por mérito artístico, caso você tenha alguma aptidão artística e também vá cursar alguma faculdade no meio artístico. Então, por exemplo, cinema, design, arquitetura, moda. Então, de uma forma geral, se você se envolve em alguma área artística, já em algum tempo, de uma forma consistente, já tem trabalhos desenvolvidos, já tem uma bagagem artística, você vai criar esse portfólio artístico. Nesse ponto também nós temos um departamento de portfólio que ajuda e orienta os nossos alunos, para que, dependendo da faculdade, a gente avalie se você teria algum potencial para aplicar para a bolsa pelo mérito do seu portfólio, pelos seus trabalhos desenvolvidos. Então, aqui também nós conhecemos, sabemos muito bem que tipo de institutos de artes e universidades, os alunos que queiram fazer alguma faculdade artística também possam se candidatar e conseguir algum tipo de bolsa pelo seu mérito artístico. Tá?
E aqui alguns exemplos desses alunos que obtiveram bolsas por mérito artístico, né, o Davi, em Maryland Institute College of Arts, e o Leonardo na CalArts, em cinema, por toda a bagagem de cinema que ele já havia construído. Tá? E aí, o importante de todo o trabalho, né, na estratégia de aplicação, e esse é um dos pontos que a gente vê que é um dos grandes valores do nosso trabalho com as famílias, como é sempre de acordo com o orçamento anual planejado por cada família, todo o trabalho, como é feito individualmente e sempre respeitando esse teto, esse norte financeiro de cada aluno e família, o trabalho vai ser sempre encontrar faculdades que, com ou sem bolsa, vão ficar ou possam chegar dentro desse orçamento anual financeiro. Então, todas as faculdades que estiverem fora do orçamento da família e que não tiverem algum tipo de bolsa, essas faculdades são descartadas e não vão ser recomendadas para o estudante. Aquelas que tiverem bolsa, a gente sempre analisa se a bolsa seria suficiente para chegar dentro do teto da família e também analisar com o perfil do estudante se o estudante teria os critérios necessários para aplicação para aquela bolsa. Então, nesse quesito aqui, é um dos quesitos principais de trabalho conosco na fase da candidatura, fazer esse mapeamento e entender muito bem, do ponto de vista financeiro, quais serão as melhores faculdades para cada estudante, de acordo com o seu potencial acadêmico e também com o que a família determinar como teto ou norte financeiro. Nessa análise, um dos pontos que nós avaliamos e temos como uma matriz de informação por trás para dar esse direcionamento para cada aluno e família é a nossa base de dados daqui para fora, que nada mais é que os resultados dos últimos 20 anos, e todo ano essa base ela é realimentada com novos resultados de brasileiros aprovados, e aqueles que foram aprovados com bolsas também a gente vai ter essa informação para entender que tipo de perfil e que tipo de bolsa cada estudante conseguiu. Então, isso aqui é uma informação muito rica para os nossos alunos e é onde os mentores que trabalham com os alunos conseguem, através dessa base de dados, fazer um retroativo e um comparativo de ex-alunos brasileiros nossos que já aplicaram para o exterior e fazer um track record por trás para poder comparar com cada perfil de cada estudante que estiver no trabalho conosco e entender se, de fato, aquele estudante poderia se enquadrar dentro das faculdades ou das bolsas que esse aluno estiver aplicando também. Então, essa base de dados é uma base que é muito importante, né? É um instrumento, uma ferramenta que as equipes usam no processo de pesquisa e seleção de faculdades, porque ali a gente consegue enxergar os alunos brasileiros, então é uma base específica de alunos brasileiros que já aplicaram para o exterior, que tipo de aprovações tiveram, quem entrou com bolsa, que tipo de perfil esse aluno que entrou com bolsa tinha, para poder, a partir daí, dar esse direcionamento muito individual para cada aluno no processo conosco, fazendo esse contraponto com o histórico anterior de alunos que já entraram e foram aprovados em faculdades no exterior. E aí, como se preparar para essas bolsas, né? Os principais pontos de atenção são notas. Notas na escola, porque, como a gente falou, a grande maioria das faculdades vão oferecer bolsas através das notas acadêmicas e também as provas de inglês de uma forma geral, né? Tanto do SAT ou ACT e as provas de proficiência de inglês. Então, o SAT e ACT são provas fundamentais para a obtenção de bolsas no exterior. Para algumas faculdades, as atividades extracurriculares também podem somar na avaliação, principalmente nas bolsas por necessidade financeira, e os alunos por portfólio artístico, né, ao se prepararem, terem uma boa matéria-prima, né, em mãos, nós conseguimos fazer um direcionamento de como cada estudante vai montar o seu melhor portfólio. Então, o nosso trabalho, de uma forma geral, que vai desde a fase de preparação do 9º ao 2º ano do ensino médio, tem esse objetivo de tornar o estudante o melhor candidato possível para o processo seletivo, tanto na parte admissional,
quanto para bolsas, se isso for algo importante, né, e pontuado com a família no início do trabalho conosco, dar essa diretriz para que esse aluno lá na frente consiga se candidatar e aplicar para bolsas acadêmicas. Na fase da candidatura é onde nós entramos com a parte importante de seleção de faculdades, que é uma parte fundamental na estratégia e definição de quais faculdades cada aluno vai ter um potencial de admissão e admissão com bolsa, se for necessário. Então, é algo muito, muito importante para que, no final do processo de candidatura, o estudante envie as suas melhores applications para as melhores faculdades, de acordo com o seu perfil também. Então, esse ponto financeiro é um ponto muito importante e muito alinhado, realinhado no trabalho conosco, para que, no final, seja um trabalho possível e viável do ponto de vista financeiro para cada família também. Então, essa estratégia de aplicação, seleção e a forma que o estudante vai aplicar para as melhores faculdades no exterior, na parte acadêmica, mas também sempre considerando a parte financeira, é um dos principais valores e onde a gente consegue realmente trazer um direcionamento muito específico para cada aluno e família, para que lá na frente a gente consiga ter bons resultados e aprovações com bolsa, se isso for importante para a família também. Tá? E assim, obviamente, tornar o projeto possível e viável. Dentro da fase da candidatura também, os alunos preparam todas as applications com as suas equipes, né? Tanto de redações quanto nas applications. Então, a gente cuida de todos os aspectos do envio dessas applications e, ao longo dos 4 anos, dando todo o suporte enquanto o aluno estiver no exterior também. Para a preparação específica para as provas, nós temos uma professora parceira, que é a Camille Dombe, onde todos os nossos alunos têm um curso preparatório de SAT, onde os alunos começam já a se preparar para essas provas já no 2º ano do ensino médio, se começam com antecedência conosco, para realizarem essas provas aí em 2, às vezes até 3 tentativas, para conseguirem as suas melhores pontuações. É um curso desenhado para alunos brasileiros, com toda uma metodologia específica, com exercícios simulados, com exercícios reatualizados, com as provas que vão sendo feitas, cronograma de estudo, office hours, e aqui alguns resultados e evoluções dos nossos alunos nas suas pontuações respectivas de provas. Tá? Então, é um aspecto também, nós colocamos bastante ênfase quando um estudante ou uma família, a questão de bolsa for importante, é o estudo no SAT, um bom resultado em SAT. Tá? Então, se a bolsa for prioridade para a família e para o estudante, a gente sempre avalia se a faculdade vai ter bolsa ou não. A gente tem toda essa bagagem, tem essa expertise, sabemos quais são as faculdades que, de fato, vão oferecer bolsas para alunos brasileiros, porque um ponto é ou uma informação é você ver no site da faculdade e a faculdade diz que tem bolsa para alunos brasileiros, ou outra coisa é você ver dados e realidade e histórico de alunos brasileiros que já obtiveram essa bolsa, entender de fato o que é necessário para obter essa bolsa ou conseguir essa bolsa. Então, se a família precisa de bolsa e a faculdade tem bolsa, ótimo. Essa é uma faculdade que a gente considera. Se a faculdade não tiver bolsa, a família vai a gente vai alinhar com a família se a família conseguiria arcar com os custos ou não. Então, se não conseguir, né, a gente descarta a universidade. Se a faculdade tiver bolsa, sempre é avaliado se a faculdade vai ter a bolsa suficiente também para o teto da família e entender quais são os requisitos de bolsa para saber se o estudante se enquadra dentro desses requisitos. Tá? Então, essas análises, né, e esse mapeamento de qual faculdade, qual estratégia, que tipo de faculdade vai ter, que tipo de bolsa e quais são os requisitos da bolsa para saber se o estudante se enquadra dentro desses requisitos, é toda uma análise que nós fazemos, é um trabalho de seleção e de pesquisa feito em conjunto da equipe do estudante com a equipe daqui para fora. É um trabalho realmente feito ao longo de alguns meses, até que essa definição seja feita e tenham realmente definido uma lista estratégica de quais faculdades e como aplicar, e se for aplicar para a bolsa, que tipo de bolsa esse aluno também vai estar aplicando no processo seletivo.
Ponto importante, né, de se preparar e pensar também que esse processo de aplicação para o exterior é um processo que vocês podem fazer em conjunto com o vestibular do Brasil. Muitos alunos nossos, né, que estão em escolas brasileiras, principalmente, que estão se preparando para o Enem, que a escola tem essa ênfase, isso também é um aspecto que pode ser feito, é algo que a gente consegue ajudar e orientar os alunos. Os resultados do Brasil saem antes dos resultados no exterior, então é muito comum os alunos realizarem os dois processos ao mesmo tempo. Para finalizar, relembrando aí os eventos que vão acontecer nos próximos dias, né, programa de candidatura, a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo de seleção de faculdades, que a gente falou agora, considerando bolsas e como que se dá, né, os requisitos de seleção conosco, dicas de estudantes que tiraram mais de 1.500 no SAT, e uma entrevista com o Felipe falando sobre estudos no exterior, engenharia especificamente no exterior. Quem quiser fazer análise de perfil, só acessar o nosso site. Tem agora perguntas e respostas, a gente tem mais uns 15, 10 minutinhos. E aqui no chat também tem o nosso link para vocês acessarem e também aqui os nossos contatos que vocês podem agendar diretamente via WhatsApp ou via e-mail, podem marcar uma conversa conosco sem custo com um consultor ou consultora dentro da sua região e tirar dúvidas específicas. Tá? Então, agora eu vou tentar responder um máximo de perguntas aqui. Podem colocar aqui no chat que a gente vai tentando responder. O vídeo, pessoal, ele fica sempre gravado no nosso site de eventos, tá? Então, vocês podem botar daqui para fora.com.br/eventos e lá vocês vão ter acesso a todos os eventos que já aconteceram, esse inclusive. Tá? Para a transferência, pode aplicar para a bolsa de estudos também, o processo é o mesmo? Sim, Vanessa. Para você que já está na faculdade aqui no Brasil e quer transferir para o exterior, você também pode aplicar para a bolsa de estudo, porém, são poucas opções. Tá? Não existe uma rede, uma opção tão vasta quanto alunos que estejam aplicando direto do ensino médio, mas existem algumas opções sim, a gente pode fazer um trabalho específico com você, entender o seu curso ou área de interesse, os seus históricos da faculdade, entender o seu CR, e aí avaliar quais seriam as melhores faculdades para aplicação para a bolsa de transferência. A gente não vai fazer nenhum webinar sobre vistos, né, de uma forma geral, porque é um aspecto burocrático que nós temos um parceiro, agências, né, que são especializadas em visto de estudante. Os bolsas de esporte, tá? As bolsas esportivas, elas são dadas para atletas de alto rendimento, tá? E esses atletas, eles são, na grande maioria, recrutados em jogos ou torneios oficiais. Na grande maioria, os brasileiros atletas que vão se qualificar para bolsas esportivas são atletas de ou futebol, nosso, né, futebol brasileiro, soccer, vôlei feminino principalmente, tá? Natação e o tênis. Golfe também é um outro esporte bem popular. Vôlei de praia também, alguns brasileiros conseguem se qualificar. Esses são os principais esportes. Mas, para isso, você precisa ser atleta de alto rendimento, treinando diariamente em algum clube, tendo resultados oficiais, e, através do treinador da faculdade, é onde você faz o contato, envia os seus resultados oficiais. Em geral, os atletas que conseguem um tipo de bolsa esportiva são atletas que estão aí ou entre os melhores do seu estado ou até mesmo do Brasil. Os brasileiros disputam vagas por bolsa com alunos estrangeiros, tá? Não com os nativos. Então, as bolsas que são dadas para alunos brasileiros são bolsas que são direcionadas para alunos internacionais. Tem faculdades, inclusive, que têm bolsas específicas para alunos brasileiros ou alunos da América Latina, por exemplo. Então, esse também é um aspecto que a gente consegue trazer esse direcionamento com o seu perfil, quais são as faculdades que você pode se qualificar para bolsas.
Cursos de SAT são, na verdade, em português. A professora ela dá aula em português e os exercícios são todos em inglês. Um estudante que não tem condições financeiras e quer aplicar para bolsas que têm 100% de bolsa, a probabilidade de se trabalhando no início do 9º ano, a partir do 9º ano seria um bom início de trabalho, mas é claro que quando você está cogitando ou pensando em aplicar para bolsas de 100% lá na frente, o risco é altíssimo, né? Porque é uma competição de alto nível. E não existe a menor garantia de que vai dar certo, sendo bem franca e direta, porque são faculdades com alto nível de seletividade, onde muitos, né, quase que 100% dos candidatos têm chances iguais, né? São alunos de alta performance também. Então, é algo que não tem como a gente garantir ou dizer que vai realmente acontecer, né? É preciso fazer o SAT ou ACT, é uma ou outra, SAT ou ACT. A média do histórico escolar considera todas as disciplinas? Sim, na grande maioria eles vão considerar todas as disciplinas, com exceção das matérias que não são consideradas base, né, que eles chamam, que vão ser, né, educação física, arte. Se a sua escola tem algum estudo religioso, por exemplo, também não é considerado, mas todas as matérias base vão ser consideradas. Bolsas esportivas, já falamos, gravado, já. As bolsas por mérito artístico são sempre de acordo com a sua área artística e a sua bagagem artística também, né? Então, se você, por exemplo, é um ator ou uma atriz, e aí você já fez alguns trabalhos para televisão ou para teatro profissional, você tem essa bagagem feita e pronta, esse portfólio de alto rendimento, alto nível, né? Fazendo um grosso paralelo aí, é igual atleta de alto rendimento. Se você tem esse currículo por trás acadêmico, né, ou na verdade artístico, você tem esse potencial de bolsa artística. Bolsas externas, aí eu não sei do que você quis dizer aqui, Tatiane, mas as bolsas que a gente, né, falou aqui na apresentação são específicas das universidades, que as próprias faculdades oferecem para os alunos internacionais, tá? Existem bolsas que você pode aplicar por programas privados, e aí cada estudante pode ir de acordo com o que você quiser, tá? Não tem nenhuma restrição. Aplicar para a bolsa por mérito e por necessidade financeira ao mesmo tempo, a grande maioria das faculdades não tem esse tipo de política dupla, raras as exceções, tá? Então, as faculdades ou elas têm bolsa por mérito ou por necessidade. Há pouquíssimos, raros casos de faculdades que vão ter os dois, e aí a gente pode aplicar para os dois, sim. E, de novo, a gente tem que sempre estudar caso a caso. Intercâmbio no high school conta como extracurricular? Sim. Faculdades na Europa, nós trabalhamos especificamente com faculdades do Reino Unido e Holanda, e duas específicas na Espanha, que é a IE e a Bocconi, na Itália. Trabalho voluntário, sim, extracurricular. A dupla cidadania, ótima pergunta aqui, que a gente acabou não falando muito sobre isso, mas a dupla cidadania, para quem tem a cidadania europeia, nas faculdades da Holanda, o estudante tem um benefício financeiro a partir ou do primeiro ou do segundo ano, dependendo de como esse aluno se qualifica na sua entrada, na sua admissão. Mas esse benefício acontece nas faculdades holandesas, né? Mas pode vir mais cedo ou um pouquinho mais tarde, no segundo ano. E esse benefício é uma redução da anuidade de praticamente 1/3 do valor comparado ao aluno internacional. Então, para quem tem um passaporte europeu, a anuidade nas faculdades da Holanda vão girar na faixa de 2.000 euros ao ano. E para alunos internacionais, esse valor vai ficar na faixa de 15.000 euros ao ano. Tá? Então, é uma vantagem bem interessante para as faculdades específicas da Holanda. Se você tem um green card, você se enquadra como aluno estrangeiro.
Aluno estrangeiro vai dependendo da faculdade, você pode ser ou classificada pela sua nacionalidade ou pela região geográfica em que a sua escola, que você terminou o ensino médio, se encontra. Então, vai depender também da forma que a faculdade avalia nesse quesito. Bolsas esportivas, as notas acadêmicas também pesam, inclusive para atletas que vão aplicar para bolsas esportivas, existe uma nota mínima para a liga esportiva, inclusive. Transferência interna, Vanessa. Fala com a gente, marca uma conversa, um atendimento, tá? Vou colocar aqui de novo o link da nossa agenda, marca uma conversa que a gente consegue avaliar especificamente com você. Filosofia é considerada uma matéria base, sim. As bolsas, aqui tem uma pergunta sobre bolsas para áreas de empreendedorismo, estão disponíveis. As bolsas, em geral, elas não vão ser destinadas a uma área específica, na grande maioria. De novo, algumas exceções de faculdades vão ter bolsas específicas para programas específicos. Mas, na grande maioria, essas bolsas são dadas na admissão do estudante na instituição. Então, vai muito de acordo com o seu mérito acadêmico na universidade. Aluno que fez high school com notas altas aqui no Brasil tem maior chance, sim, né? Você tem um diploma internacional mais reconhecido. NYU, usando o Enem junto com algum tipo de bolsa, o Enem na NYU ele vai ser avaliado em conjunto com os outros fatores, tá? A NYU tem bolsa para aluno internacional, as bolsas geralmente são parciais, tá? Boas notas consideradas acima de 8. Melhor atividade extracurricular para bolsas são atividades que, na verdade, não existe uma melhor atividade, é sempre uma atividade que vai ter a ver com o seu perfil, tá? Então, esse é um trabalho que a gente realiza também com cada aluno e família, entender quais são as suas áreas de interesse e, para partir daí, traçar o melhor plano, né, de projetos e atividades extracurriculares, tá? SAT, todas as provas são feitas aqui no Brasil. Todo o curso do SAT, inclusive, é online, tá? O curso que eu apresentei aqui para vocês, que está no programa conosco, é um curso online. Então, alunos do Brasil todo que estão no programa conosco fazem curso sem problema algum. Alunos que têm IB, tem algumas faculdades que só oferecem bolsas para alunos de IB. Então, sem dúvida, você consegue aumentar suas chances boas aí para quem tem IB. É um diploma realmente internacionalmente reconhecido. E muitas faculdades dão ênfase, né, para quem tem IB, um ótimo IB, bolsas bem generosas. Quem tem cidadania europeia, para o Reino Unido não muda nada, tá? Você é classificada como aluna internacional da mesma forma. Alunos de gap year são elegíveis para bolsas daqui para fora? Sim, contanto que você cumpra a exigência pré-inscrição, né? Que se você é uma aluna, que foi aluna, na verdade, de escola pública ou bolsista em escola particular. Handball não é um esporte dentro da liga universitária, não tem bolsa para handball esportiva. De novo, a questão da NYU, né, usando o Enem junto, tem as bolsas que foram dadas para a NYU, na verdade, não foram através do Enem. O Enem é uma composição acadêmica, as bolsas que vão ser dadas vão ser baseadas em mérito do histórico junto com o SAT, e são bolsas parciais. O Enem é uma composição acadêmica em conjunto. Escola de high school no Brasil entra como um histórico adicional. Tá? Estudar o último ano de high school é vantagem para conseguir bolsa? Não. Parsons vai ter bolsas somente por mérito esportivo, desculpa, mérito artístico. Então, dependendo do seu portfólio, né, a gente avalia, dependendo da sua área de interesse, a aplicação para bolsas para mérito artístico. Sim, se você faz um curso extra de línguas, né, alemão, francês, isso conta como extracurricular. Holanda tem Foundation, sim. Para quem tem cidadania europeia, como eu falei, se você vai pelo Foundation primeiro, você só vai ter o benefício financeiro depois do Foundation. Se você entra direto na universidade sem passar pelo Foundation, aí você já tem o benefício no primeiro ano. SAT, a gente indica o aluno realizar a primeira prova no final do segundo ano do ensino médio, a primeira tentativa de prova. E aí repetir essa prova ou ainda no final do segundo ano ou início do terceiro ano. Nosso programa de bolsa, do daqui para fora, a gente tem uma relação com a Fundação Lehman, né?
Tem a Fundação Estudar também, que vocês podem se inscrever uma bolsa externa. A IB é um currículo internacional, que algumas escolas aqui no Brasil têm esse tipo de currículo, que é diferente do currículo brasileiro. Então, depende da sua escola se ela tem currículo IB ou não. A princípio, Vanessa, a gente não vai ter nenhum webinar sobre financiamento para alunos brasileiros, não, tá? Mas vou colocar isso em pauta. Vamos ver se faz sentido falar sobre isso ou não. As bolsas de estudo, que eu estou colocando aqui, pessoal, a aplicação para o programa de bolsas da Daqui para Fora, tá? Então, a gente abriu o nosso programa de bolsas de alunos que queiram entrar no programa da Daqui para Fora, tá? E o nosso programa, a gente tem algumas bolsas para disponibilizar para alunos brasileiros que queiram entrar no programa conosco, e esses alunos, para entrarem no programa de bolsas daqui para fora, vão precisar se qualificar academicamente, né? E esses alunos são alunos de escolas públicas ou alunos bolsistas de escolas brasileiras, escolas particulares, tá? Mas no processo de bolsas para faculdades no exterior, qualquer aluno pode se qualificar. Premiação em Olimpíadas Científicas conta como atividade extracurricular, não em relação à bolsa. Bolsa, histórico e SAT ou ACT. Esses são os dois principais critérios. Sim, se você acabou a escola, pode ter extracurricular, sem problema nenhum. Isso, se você cursou já um ano de faculdade aqui no Brasil, você pode entrar direto na Holanda, sem foundation. Perfeito. Um limite de provas de SAT que se pode fazer, a gente recomenda no máximo até 4 tentativas, tá? No máximo. E aí a gente cria a melhor estratégia para cada aluno e família. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Sim, palestras disponibilizadas online, tá, pessoal? No nosso site, www.daquiprafora.com.br/eventos. Então, lá vocês podem assistir todos os nossos webinars sem problema algum. Beleza? Aqui já foi também. Tá ótimo. Bem, pessoal, acho que aqui já consegui responder todas as perguntas. Já estamos aí às 20 horas, né? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado aqui algumas informações. E, de novo, quem tiver mais dúvidas, podem agendar uma conversa conosco no nosso site, marca pelo WhatsApp ou direto na nossa agenda. Tem a nossa análise de perfil, vocês podem fazer essa análise sem compromisso algum, a gente consegue fazer uma devolutiva para vocês em um dia, né? Uma análise feita em um dia, nossa equipe faz essa análise e devolve para vocês. E aí a gente consegue dar um direcionamento para cada estudante, cada família, é um trabalho muito individualizado com cada aluno, cada família, para que esse projeto seja o melhor possível, de acordo com o potencial de cada estudante e sempre pensando e olhando a realidade financeira de cada família, para que no final tudo seja da melhor forma possível, tá? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado e espero revê-los em um próximo evento. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.